Olá, amados irmãos, saúde a todos com a paz de Cristo. Eu sonhei que eu estava vendo um símbolo no céu. Era números, letras e figuras. E eu não compreendia o que significava aqueles símbolos que eu estava vendo. E aquilo ali eu me angustiava muito porque eu não compreendia. E eu ficava olhando para aqueles símbolos e nada eu entendia. Então eu saía e voltava para casa. Quando eu chegava na minha casa, tinha um caminho que vinha do céu até a minha porta. Era um caminho de luz. E esse caminho ele vinha do céu e parava bem na minha porta. Era da largura da porta. Mas era um caminho bem forte que as pessoas não se ousavam atravessar por esse caminho. Então por esse caminho começava a vir pães do céu para mim. E eram uns pães diferentes. Ele era grandes e redondos, né? Então eu começava a empilhar um pão sobre os outros. Eram muitos pães. Já estava um monte de uma altura de 1 metro de altura, até um pouco mais alto. E eu continuava a receber esses pães e empilhando uns sobre os outros. Então, nesse momento, uma vizinha estava olhando para essa cena. Então ela veio até a mim. E ela me falou, olha, não é só você que precisa desses pães. Então ela entra na minha frente e começa a pegar os pães, né? E em vez de eu repreender ela, eu me intimidei. E eu falei só assim, mas você lembra que você está na minha porta. Então ela começa a pegar os pães. Mas os pães que ela pega depois, eu percebo que não é o mesmo que eu estava pegando, né? Os pães dela são os pães normais, desses pãezinhos mesmo que a gente compra para padaria. Então eu fiquei olhando para aquela cena, então ela encheu o cesto dela com aqueles pães. Depois veio outros vizinhos também, encheu seus cestos e foram embora. E quando eles foram embora, então eu voltei para pegar os pães. Mas quando eu volto, eu observo que os pães não estão vindo mais do céu. Tem como se fosse um carro entregando pão para as pessoas, né? Então eu começo a pegar os pães, mas eu percebo que não é do mesmo pão que eu estava pegando antes e também não está vindo mais do céu. Alguém distribuindo aqueles pães. Então, este foi o sonho que eu tive, né? E me chamou muita atenção esse sonho. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Podemos dividir este sonho em duas partes. A primeira parte do sonho, que constitui as figuras, as letras, os símbolos, também constitui caminho vindo do céu em direção direto para a porta da casa da Deusilene Souza, e pães desce do céu para ela, e ela recebe e montoa vários pães e já mais de 1 metro de altura. E a segunda parte podemos dizer que é a parte que chega à vizinha e se coloca no lugar da Deusilene, expulsa a Deusilene da porta e ela fica recebendo os pães, porém os pães já não é mais do céu, já é de outra forma, já não é mais redondo, bonito, mas já é como pães de padaria. E ela enche o cesto dela, os vizinhos também, outros vizinhos vêm e enchem também o cesto deles. E quando acaba de encher seus cestos, então a Deusilene Souza volta, mas quando ela volta, ela percebe que não é mais pães vindo do céu, mas sim tem como se for um carro de padaria e ali entregando pães para ela. Então, a primeira parte, compreendo claramente que representa o chamado que Deus fez a nós. E a segunda parte, que é a partir que chega a vizinha, se colocando na frente, expulsando Deusilene Souza do lugar, da porta, representa um alerta para nós ter cuidado, para que outros não tomem o nosso lugar. Amados irmãos, por nós ser pessoas simples, muitos vão querer se aproveitar disso para usurpar o nosso lugar. Foi o caso
como também ocorreu com Moisés, Datã, Coré e Abirã, querendo tomar o lugar de Moisés. Mas Moisés foi forte e não permitiu. Assim também, Deus está alertando através deste sonho, que ele fez um chamado muito grande para nós. Um chamado, ser a liderança dos últimos dias, ser líder sobre os 144 mil, ser líder desta última grande obra. Mas nós devemos ter cuidados, não se intimidar, porque mesmo quando Deus nos levantar com o poder do alto, mesmo assim, as pessoas, por causa da nossa simplicidade, vão querer usurpar o nosso lugar. Então, nós devemos permanecer firme, um alerta através do sonho. Fica firme, porque se vocês não ficar firme, se vocês deixar outro tomar a frente de vocês, vocês perderão toda a bênção do céu. Vocês ficarão semelhantes aos movimentos que não foram chamados por Deus. Então, esse é um sonho de alerta. E também um sonho de aprovação. Aprovação mostrando o chamado, que são os pães descendo do céu. E alerta mostrando que se nós permitir que outra pessoa fique na nossa frente, usurpa o nosso lugar, então perderemos toda a bênção que vem do céu, que são os pães que vêm do céu para nós. Ou seja, mostrando os pães, simboliza, pão simboliza a palavra de Deus, como Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também ele disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, mostra que pão tem o simbolismo do evangelho. Então tem simbolismo da palavra de Deus. Então, ao passo que vem os pães do céu, num caminho direto para a nossa casa, mostrando a liderança constituída por Deus. E o sonho é um alerta, a segunda parte, para que nós tenhamos firmeza, tenhamos cuidado, porque Deus não aceita mudança. Se Deus nos chamou, é nós mesmos. E se nós permitir que outros tomem o nosso lugar, o resultado, quando Deus de Souza volta para receber os pães, já é pães comum de padaria, ou seja, algo que apenas como movimentos que existente hoje, que não é um movimento chamado por Deus. Então o sonho, a primeira parte representa o chamado, e a segunda parte representa nós ter cuidado para nós permanecer no chamado, não deixar outras pessoas usurpar, nos intimidar com a sua arrogância, por achar nós muito simples para um grande chamado feito por Deus nesta última obra. Então, isto que representa o sonho.